No fim da Idade Média, os artesãos das cidades europeias agruparam-se em corporações nas quais se configuraram as categorias de aprendizes, oficiais e mestres, e onde os conhecimentos técnicos se transmitiam de pai para filho. A produtividade dessas oficinas era baixa, pois a maior parte do trabalho se realizava manualmente e não existia divisão técnica do trabalho. Isto é, cada produto era realizado totalmente, de início a fim, por um só artesão. A primeira notável modernização da atividade industrial ocorreu na Grã-Bretanha, com a Revolução Industrial nas últimas décadas do século XVIII. Apesar do início da industrialização, a produção ainda não era sistematizada, tornando o processo lento e não tão rentável quanto poderia ser. Isso mudou no final do século XIX, com o trabalho dos primeiros engenheiros industriais. Em 1903, após 10 anos trabalhando como engenheiro, Taylor publica seu primeiro livro sobre administração científica, onde trata sobre a racionalização do trabalho. Taylor observou os trabalhadores e seus métodos. O resultado foi o estudo do tempo e do trabalho padronizado. Segundo ele, era necessário que o trabalhador fosse educado para realizar as tarefas específicas em um mínimo de tempo determinado. O trabalho operário bem realizado otimizaria o tempo, aumentando os lucros e assim tornando a fábrica mais produtiva. Bonificações dadas aos operários estimulavam-os a trabalharem, melhorando a produtividade. A produtividade do trabalho também aumentou muito em virtude da mecanização e da eletrificação das fábricas. O trabalho foi sistematizado, principalmente nas grandes linhas de montagem estabelecidas pela primeira vez na indústria automobilística pelo americano Henry Ford. O primeiro grande sucesso foi a produção do automóvel modelo T. Através desse modelo fordista, cada operário se especializava em determinado tipo de trabalho, o que causou uma certa alienação, já que o operário não sabia o que se passava fora do seu setor. A racionalização aumentou a produtividade, tornando-o mais barata, assim como seu produto final era mais acessível. No entanto, surgiram novas formas de financiamento e se ampliaram outras sociedades de capital e de sindicatos, e o Fordismo foi perdendo espaço. A Segunda Guerra Mundial prejudicou as atividades de vastas áreas industriais. Ocasionou também um grande progresso da pesquisa e da tecnologia, o que permitiu a países como o Japão apresentar grande desenvolvimento após a derrota. A vitória dos aliados chamou a atenção dos industriais japoneses, que estudaram os métodos americanos, com particular atenção para as práticas de Ford. Na Toyota Motor Company, Taishi Ohno e Shingo Shingo começaram a incorporar a produção de Ford e outras técnicas, formando um sistema de produção Toyota, utilizando o just-in-time. O toyotismo também reconheceu que o sistema Ford tinha contradições e lacunas, particularmente no que diz respeito aos funcionários. Toyota logo descobriu que os operários tinham muito mais a oferecer do que apenas a força muscular. Além disso, enquanto o Fordismo foi construído em torno de um único produto, o toyotismo introduziu uma flexibilidade que Henry Ford até então achava desnecessária. Tudo isso se passou entre 1949 e 1975. O toyotismo se espalhou para outras empresas japonesas. Quanto a ganhos de produtividade e de qualidade, o sistema tornou-se evidente para o mundo. Eles aderiram a alguns aspectos, como os cartões Kanban. O sistema Toyota de produção também é chamado Lean Manufacturing, traduzível como manufatura enxuta. É uma filosofia de gestão focada na redução dos 7 tipos de desperdício: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo de custo de produção diminui. O Lean não é um projeto, é um programa permanente que não tem uma meta anual, mas visa sempre melhorar o máximo da produção. Também exige uma mudança cultural, já que é uma forma nova de trabalho que envolve todos os níveis de cargos sem restrição. Resumindo, é basicamente tudo o que concerne a obtenção de materiais corretos, no local correto, na qualidade correta, minimizando o desperdício e sendo flexível. Implantações do Lean agora são constantes, mas de qualquer forma, as aplicações variam de acordo com cada fábrica específica. Assim como empresas copiaram técnicas fordistas de forma servil e sem pensar, muitas empresas copiam técnicas do Lean tendo resultados ruins. Por isso, deve-se evitar implementar o sistema de baixo para cima, valorizar o individualismo
e ligar demissões aos programas de qualidade. Não há uma receita ideal para as linhas de produção. Cada empresa tem seu próprio conjunto de produtos, processos, pessoas e história. Enquanto alguns princípios podem ser imutáveis, a sua aplicação não é. A estratégia de produção ainda será sempre um processo difícil, incerto, exclusivo e muito necessário, podendo ser considerado uma arte. Mas isso não nos impede de levar a ciência disponível para suportar sobre o problema.